Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Graça e paz. Irmãos, nessa noite nós vamos iniciar uma nova série de reflexões, ainda não tem um spoiler ali, intitulada A Busca pelo Propósito. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. Lucas, capítulo 5, verso 27 a 32. Amém? Misericórdia. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, meus pais tiveram 4 filhos. A primeira, a Paloma, a filha mais velha, eu não a conheci, porque minha mãe teve uma gravidez muito difícil, ela nasceu prematura e não sobreviveu. Mas a minha irmã, Patrícia, ela é mais velha, espero que ela não esteja ouvindo essa pregação, inclusive. Hoje não, irmã. Ela é mais velha que eu, 11 anos. E o meu irmão mais novo, João Pedro, ele é mais novo do que eu, 2 anos e meio, quase 3 anos. E eu tenho uma teoria baseado em nada, não a fonte, talvez a fonte poderia ser aquela da internet, né? Arial 12. Essa é a minha fonte. A minha teoria é de que o irmão do meio é o que mais sofre. Quem é o irmão do meio aqui? Vocês concordam comigo, não? Tá vendo? Só que eu acho que o caçula vai falar com o caçula, né? O mais velho vai falar com o mais velho. Bom, eu tenho essa teoria. E o fato é o seguinte: de acordo com essa teoria, o irmão do meio não teve a oportunidade de ser o primogênito, ou seja, ele não foi filho único durante nenhum período, ele já nasceu, já tinha outro lá junto dele. E ele também, como no meu caso, né? Quando meu irmão nasceu, eu tinha 2 anos e meio, eu não tive a oportunidade de ser mimado, de ser o caçula. Então, eu digo que o do meio normalmente nasce para sofrer. Eu tinha essa convicção, inclusive, eu passei a minha vida toda pensando que o meu pai preferia a minha irmã e a minha mãe preferia o meu irmão. Então, eu era jogado ali. Para mim, ninguém me amava. Então, basicamente, eu passei a minha infância e até parte da minha vida adulta tentando conquistar o amor dos meus pais. Eu tentava conquistar o amor deles de diversas formas, porque já que eu não era o preferido, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai, eu tinha que conquistar o coração deles de alguma maneira. Então, qual o jeito que eu encontrei para conquistar o coração deles? Eu me esforçava demais para não fazer nenhuma besteira. Me esforçava demais para ser aquele filho tranquilo, que não dava problemas, que não tinha reclamação, que tinha as melhores notas. Inclusive, eu ficava tentando convencer meus pais ali todo bimestre a irem na reunião de pais, e eu levava meus pais lá nos professores só para ouvir os professores falando bem de mim. Então, acho que algumas pessoas fazem isso, né? Mas eu tentava dessa forma conquistar o coração dos meus pais. Bom, um certo dia, eu ouvi do meu pai que seria
que ele ficaria com muito orgulho se ele tivesse um filho engenheiro. Bom, eu não tinha pensado ainda em ser engenheiro, mas se o meu pai disse que gostaria de ter um filho engenheiro, então eu falei assim, olha a oportunidade de bater na minha porta aí, de eu conquistar o coração do meu pai. Então, o que eu fiz? Batalhei, passei no vestibular com 16 anos para Engenharia Ambiental na Universidade Federal Fluminense e comecei os estudos. Só que eu sabia o seguinte, meus pais, eles nunca tiveram uma condição financeira muito boa. Então, eu sabia que para me manter na faculdade, eu tinha que batalhar, eu tinha que trabalhar. Só que tem um problema. Lá na UF, todos os cursos de engenharia são em tempo integral. Então, eu tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, às vezes até mesmo aula à noite, e eu não conseguia compor a grade de forma que eu conseguisse trabalhar. Então, eu batalhei durante alguns semestres, não consegui, morri na praia e acabei trancando o curso. E aí eu pensei o seguinte, olha, tem as universidades particulares, posso tentar um ProUni, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, mas tinha um ProUni ali, vou tentar o ProUni, se eu passar com bolsa 100%, é só à noite a aula. Então, eu trabalho de dia, beleza. Fiz esse plano, passei, primeiro lugar, bolsa de 100% pelo ProUni. Não fechou turma. Se não fecha a turma, você perde a sua vaga. E aí, eu falei assim, não é possível. E tentei de novo no segundo semestre lá pelo SISU, abriu de novo, passei, primeiro lugar. De novo, não fechou turma. Eu até tentei trocar o tipo de engenharia, tá? Não fechou turma de novo. Aí eu pensei comigo, gente, não é possível. Nessa época, apesar de ter nascido em lar católico, eu era até coroinha, já fui coroinha durante um grande tempo da minha vida, frequentava muitas missas, mas nessa época eu não estava frequentando nada, na verdade eu nem tinha certeza se existia mesmo algum Deus, e aí eu acabei pensando comigo mesmo nessa época, gente, se existe de fato um Deus, ele só pode estar brincando com a minha cara, porque não é possível. Eu passo para uma faculdade, dá problema. Eu passo para outras duas, eu não consigo nem entrar. Para que então eu estou passando nisso? Enfim. E aí eu comecei a ter essa DR com um Deus que eu nem sabia que existia. E aí, ao longo de alguns anos, provavelmente 2 ou 3 anos, eu passei por diversas crises vocacionais, eu comecei a ter uma série de problemas relacionados à depressão, comecei a me entregar a alguns vícios, alguns problemas, depositando o propósito da minha vida em algumas coisas que são passageiras, e aí eu acabei, de fato, me indagando o que eu estava fazendo da minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu continuei trabalhando lá na empresa agora da minha família, e aí meu cunhado virou para mim e falou assim, olha, já que você não sabe o que você quer fazer, eu sabia que eu queria fazer, né? Mas já que você não sabe o que quer fazer, faz administração. Né? Todo mundo fala que quem faz administração é porque não sabe o que queria, então faz isso. E eu acatei a sugestão dele. Prestei o vestibular para administração, passei, entrei na UF, e uma coisa extraordinária aconteceu. É o seguinte, irmãos, quando eu estava lá na UF, na engenharia, vocês podem imaginar as chopadas, os problemas todos que a universidade nos traz, certo? Na administração, eu esperava que aconteceria a mesma coisa. Só que, basicamente, 40% da minha turma era cristã. Os meus 2 melhores amigos da minha turma, eles eram cristãos e começaram a me evangelizar. E ali, na faculdade, gente, e hoje uma faculdade pública no Brasil, vocês sabem como está, a pós-modernidade batendo forte. Ali, naquele centro de estudos, eu conheci a Cristo. E então, eu fui congregar na igreja de um dos meus amigos lá, era a igreja do Jefferson, lá em Niterói, e aí um outro problema aconteceu. Meu pai deixou de falar comigo, e a minha mãe estava me olhando torto. Por quê? Eles eram extremamente católicos, e aí eu era o primeiro crente da família. Não é possível que a ovelha negra ia justamente bater na porta deles, seria eu. Então, eu fui conversar com o Jefferson, eu falei, Jefferson, eu estou tendo um problema, cara, porque eu estou fazendo tudo certo.
olha só, até hoje eu fui um bom filho, nunca dei problema. E agora que eu fui convertido, que eu entreguei minha vida a Jesus, eu perco minha família? Como é que isso funciona? Ele falou o seguinte: olha, tem uma pessoa aqui na comunidade que passou pelo mesmo problema que você. E essa pessoa, inclusive, não tem ninguém da família que é cristã. E quando ela foi se batizar, ninguém veio. Então, a família dela, naquele dia do batismo, foi a comunidade. Eu vou te passar o telefone dela e seria bom vocês conversarem um pouquinho, para ela te contar um pouco dessa experiência. Essa pessoa hoje é a minha esposa. Então já sabe ali, Jefferson mexendo os pauzinhos ali, né? Jefferson sendo instrumento de Deus. Vamos ser mais crentes ali. Então, meus queridos, voltando aos evangelhos, voltando ao texto que nós acabamos de ler, porque eu estou contando toda essa história? Aqui nós podemos enxergar o fato de que talvez Levi estivesse vivendo um problema, uma crise com relação ao chamado dele, com relação ao propósito da vida dele. Assim como eu estava vivendo ali uma crise naquele período conturbado, Levi estava vivendo aquela crise. Aqui, nos evangelhos sinóticos, nós podemos perceber que Mateus, ele vai chamar Levi de Mateus, e Lucas e Marcos vai chamar de Levi. Então, como é que a gente consegue explicar esse tipo de coisa? É o seguinte: a gente não sabe se Jesus deu um outro nome, assim como fez com Cefas, com Pedro, ou se de fato Mateus e Levi eram um nome composto. Talvez ele tinha esses dois nomes. Só que o fato é que a grande parte dos teólogos não tem dúvidas. Esse se trata de Mateus, Levi, a mesma pessoa. E quem eram esses publicanos? Os publicanos, basicamente, eles eram cobradores de impostos ou de taxas alfandegárias em favor dos romanos. Essa é uma classe trabalhadora, meus irmãos, que aparece em todo o Novo Testamento. Naquela parte do império, haviam 3 principais centros de coleta: Cesareia, Cafarnaum e Jericó. Mateus, ele estava empregado, ele era um empregado aduaneiro ali em Cafarnaum, então provavelmente ele cobrava os impostos da rota comercial que ligava Damasco até Galileia. E os publicanos, eles tinham uma fama horrível de praticar extorsões muitas vezes. Eles eram conhecidos por serem egoístas, por serem avarentos, e eles poderiam cobrar quaisquer sobretaxas que eles quisessem. Eles tinham liberdade para isso, e normalmente essa soma que eles cobravam era extremamente alta, desonesta, exorbitante. Alguns, inclusive, eram tão brutais que eles chegavam a espancar pessoas idosas para que elas contassem aonde o filho dela foi parar para não pagar os impostos. Junto a isso, desde a antiguidade, isso não mudou nos dias de hoje, as pessoas nunca gostaram de pagar impostos. Então, é óbvio que as pessoas que trabalhavam recolhendo os impostos, vamos dizer que não tinham a simpatia da população. E aí, sempre havia um certo preconceito com quem era responsável por esse tipo de cobrança. Então, a classe dos publicanos no Novo Testamento era extremamente odiada pelos judeus. Primeiro, porque eles entendiam que eles eram traidores, porque se juntaram ao Império Romano para cobrar impostos altíssimos do seu próprio povo. E, em segundo lugar, eles eram desprezados por questões religiosas, porque como eles lidavam muito com os gentios, eles estavam impuros cerimonialmente. Então, os rabinos diziam o seguinte: olha, não lida com os publicanos, não sentem-se à mesa com eles, nem cheguem perto deles, porque eles estão impuros. Então, tudo isso girava em torno do emprego de Mateus. Mas, meus irmãos, apesar de ser tão odiado esse trabalho de Mateus, ele tinha as suas benesses, certo? Mateus,
ele não tinha sido obrigado a escolher tudo isso. Se tem tudo de ruim, se eles eram vistos tão mal, de maneira tão ruim diante da sociedade, por que Mateus escolheu aquele trabalho? Porque tinha suas vantagens. E que vantagens eram essas? Basicamente, Mateus recebia muito mais do que os amigos dele, que eram pescadores, muito mais do que a média do seu povo, da sua sociedade. Então, ele tinha um emprego que era estável e um emprego promissor, porque ele recebia muito dinheiro daquela coleta de impostos. E aí, talvez, na hora de escolher esse emprego, Mateus deve ter pensado consigo mesmo: olha, eu sou um cara muito inteligente, eu sei fazer conta muito bem, eu tenho uma escrita excelente, por que então eu tenho que me render à mesma vida pobre, à mesma vida de classe baixa do que aqueles meus amigos ali? Não, se eu tenho essa oportunidade, eu vou abraçar ela com toda a minha força. Talvez me aliar aos algozes romanos seja o propósito da minha vida, porque eu tenho capacidade para isso, então é isso que eu vou abraçar. A grande pergunta, meus irmãos, é a seguinte: será mesmo que este era o propósito da vida de Mateus? Hoje a gente sabe que não, porque a gente já leu, a gente tem um spoiler disso, né? Mas, naquele momento, a pergunta era: será que é essa a vida que o Senhor havia pensado para Mateus? E mais, será que Mateus estava satisfeito com a escolha que ele havia feito? Meus irmãos, muitas vezes nós perambulamos pela nossa vida sem saber para onde nós vamos. Não é verdade? Quantas vezes nós nos deparamos com o fato de que a gente não sabe para onde ir, o que Deus quer da gente, onde a gente vai pisar, para onde a gente vai, onde deixa de ir. A busca pelo propósito das nossas vidas pode ser uma jornada extremamente desafiadora. Com muita frequência, nós procuramos propósito em coisas que são extremamente erradas, equivocadas nas nossas vidas, e nós acabamos cometendo uma série de erros. E onde é que muitas vezes nós depositamos as nossas forças, depositamos o nosso entendimento de que aquilo pode ser o nosso propósito? Em primeiro lugar, nós podemos colocar o nosso propósito na nossa vida financeira, no nosso sucesso profissional. Muitas vezes nós acumulamos riquezas, muitas vezes nós ansiamos subir de cargo no nosso trabalho, não meramente por uma questão de que eu preciso ganhar mais, mas porque eu quero poder mais. Eu quero, de fato, ganhar mais dinheiro, porque isso me traz status, e talvez isso me traga um senso de propósito. Algumas vezes, nós também nos rendemos ao consumismo, achando que esse tipo de coisa vai preencher o nosso coração. Só que o que acontece? Muitas vezes nós nos frustramos e mais, nos endividamos, e aí a situação piora ainda mais. Algumas vezes também nós buscamos o nosso propósito em relacionamentos românticos. E aí nós fechamos os nossos olhos para o que de errado pode acontecer. Algumas vezes, meus irmãos, as pessoas chegam para a gente e falam assim: olha, você tem certeza que você quer namorar esse cara? Você não está vendo nada de errado, não? Ou então, olha, já percebeu que essa moça é assim, assado? Algumas vezes a gente pode dizer que são enviados de Satanás, né? Mas algumas vezes pode ser o Senhor ali tentando te dar um toque. E algumas vezes, meus irmãos, tudo está à nossa frente, claro de que vai dar errado, mas a gente fala assim: não, é uma oportunidade. Ninguém me quer, eu consegui alguém, então tá bom, essa pessoa vai dar certo, Deus vai abençoar. E aí a gente coloca o nosso propósito das nossas vidas na mão de alguém, achando que aquela pessoa é responsável por nos trazer felicidade, e ali a gente cria expectativas que não são cumpridas. Algumas vezes também nós colocamos o reconhecimento social, a aceitação das pessoas
como algo que pode preencher o nosso coração e ser o nosso propósito de vida. Quantas vezes nós postamos fotos nas redes sociais, atrás ali de curtida, de seguidores, e se ninguém curtir nada, a gente fica, meu Deus do céu, será que eu estou feio? Será que eu estou gordo? O que será que está nessa foto aí? A gente fica buscando o reconhecimento das pessoas. Era o que eu fazia com os meus pais. Não interessava qual era a vontade de Deus para mim, interessava que meus pais me aceitassem, porque eu era bonzinho, porque eu era um bom aluno. Talvez, meus irmãos, nós ainda não tenhamos consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Talvez, até mesmo nós nos questionamos se de fato Deus tem um propósito para nós. Muitas vezes nós nos encontramos desmotivados, nós nos sentimos inúteis, muitas vezes. Talvez nós nos sentimos indignos, ou até mesmo nós nos sintamos traídos por Deus. Talvez nós nos sintamos sem relevância alguma. Se nós sumíssemos, talvez ninguém desse conta de que a gente sumiu de fato. Apesar da vida financeira acima da média, Mateus, como publicano, também não era benquisto. Mateus também não era amado. Mateus também se sentia assim. Certamente Mateus se sentia irrelevante. Ele tinha o sentimento de que se ele desaparecesse, ninguém daria conta. Não, na verdade, até daria conta, mas comemorariam o fato dele não estar mais ali. Eles até ficariam felizes com o fato dele não estar mais ali. Ao contrário do jovem rico, que não atendeu ao chamado de seguir a Jesus, porque ele era muito apegado às coisas materiais, a rapidez com que Mateus atendeu ao chamado de Jesus pode nos levar a crer que o coração dele já estava corroído por dentro. Ele tentou encontrar um propósito dele numa posição elevada diante da sociedade dele, mas ele não encontrou. Ele sabia que estava faltando alguma coisa. Vamos pensar um pouquinho como é que deve ter sido o dia que Jesus encontrou com Mateus? Provavelmente, ele deve ter acordado, como de costume, ligado no Bom Dia Brasil, escovado os dentes. Quando ele saiu de casa, alguém tacou uma pedra nele, xingou ele de alguma coisa, e aí ele chegou no trabalho, ouviu mais meia dúzia de reclamações, todo mundo fingindo que ele não existia. Mais um dia triste na vida de Mateus. Todo mundo não queria que ele estivesse ali. Ele não era nada bem-vindo. Só que alguém diferente passou na vida de Mateus. Alguém que não desviou o olhar quando Mateus olhou. Alguém que não evitou Mateus. Muitas vezes, até mesmo Mateus poderia se sentir escorraçado da sociedade. Mas Jesus não fez isso com Mateus. Jesus, ele dirigiu uma frase muito curta, mas muito poderosa, em direção a Mateus. Mateus, siga-me. E qual foi a resposta de Mateus? Ele foi. Mas pensa comigo, não é uma coisa louca? Porque provavelmente Mateus já tinha ouvido falar sobre Jesus. Jesus era um louco ali, que o pessoal falava que fazia milagres, e aí aquele louco estava me chamando para segui-lo. Mas tem alguma coisa aqui dentro falando que é para eu ir. E aí, eu vou ou não? Em meia fração de segundo, tudo isso passou no coração dele, ele disse sim. Foi lá, trancou a porta. Quem viu The Chosen aqui? The Chosen mostra um pouquinho ali o que aconteceu, né? E aí, ele foi embora, largou lá os guardas e vou seguir Jesus. Assim, meus irmãos, Mateus encerrou a carreira dele de coletor de impostos e passou a ser um discípulo de Jesus. Então, ao invés de explorar as pessoas, ele se tornou agora
um mensageiro da esperança. Mateus ele estava tão feliz que ele chegou a oferecer um grande banquete a Jesus na casa dele. E ele convidou aquelas pessoas que eram amigas dele, os próprios publicanos e as pessoas que eram consideradas pecadores, porque lembrem-se, Mateus era um pária da sociedade, então ele chamou os seus para comemorar com ele. E aí, aqueles mestres da lei, aqueles caras que se acham, superiores, chegaram e falaram assim: olha só, não estou entendendo não. Por que Jesus aí está sentado à mesa com esses publicanos, com esses pecadores? E aí, o que Jesus responde? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Queridos, Jesus não estava falando que os fariseus eram justos. Ele estava dizendo o seguinte: se vocês não têm noção da natureza pecaminosa de vocês e acham que não precisam de arrependimento, então eu realmente não vim para vocês. Rick Warren, que é conhecido por ter escrito o best-seller Uma Vida com Propósitos. Alguém conhece esse livro? Todo mundo, conhece Uma Vida com Propósitos. Ele escreveu a seguinte frase: a melhor forma de explicar o propósito de Deus para a sua vida é deixar que a Bíblia fale por si mesma. Então, vamos deixar a Bíblia falar para a gente qual é o nosso propósito? Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Mateus 22:37. Então, o propósito é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que mais ele disse? Que nós devemos amar quem? O próximo como a nós mesmos. Ou seja, a continuação do nosso propósito é o quê? Amar o próximo. 1 Coríntios, capítulo 10, 31, Paulo vai afirmar o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Continuação aí, A gente está escrevendo? Qual é o nosso propósito? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E agora? E aí? Quem tem coragem de falar? Nós devemos glorificar a Deus acima de todas as coisas. Isso é muito difícil, meus irmãos? Como é difícil glorificar a Deus em todas, não é a maioria, em todas as coisas da nossa vida, em todas as nossas atividades. Jesus instruiu aos seus seguidores a ir e fazer discípulos de todas as nações. Continuando então o nosso propósito, qual é? Ir e pregar a nossa fé, compartilhar da nossa fé por todo mundo. Em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo vai dizer o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, buscar santidade e buscar crescimento espiritual é nosso propósito. Jesus ensinou a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Ele está nos ensinando a priorizar a nossa relação com Deus. Por fim, Colossenses 3, versículo 23 a 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aqui Paulo, meus irmãos, está nos ensinando que nós devemos nos esmerar em tudo o que nós fazemos, como se nós estivéssemos fazendo para Deus. A gente tem feito isso? Em tudo. A gente tem feito isso, meus irmãos? O fato de Jesus ter chamado um publicano para segui-lo mostra que não é o fim da linha para nós.
Por pior que nós nos sintamos com relação àquilo que nós já fizemos na nossa vida, com relação ao nosso pecado, Deus tem um propósito para cada um de nós, porque Jesus veio justamente para resgatar quem? Os perdidos, os doentes. Que lembre-se, aqueles que estão sãos não precisam do médico. Jesus veio resgatar aqueles que se sentem vazios. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, vai dizer o seguinte: as criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome. Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar. Existe a água. O homem sente o desejo sexual. Existe o sexo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Assim como Mateus, nós sentimos um vazio do tamanho de Deus. Mateus foi retirado por Jesus da onde ele estava. Mas nem sempre é assim, meus irmãos. A gente pode conferir a história de Esther, que se tornou rainha da Pérsia e foi usada ali mesmo para salvar o seu próprio povo. Ela soube que o seu povo seria destruído e ela arriscou a própria vida para falar com o rei em prol do seu povo. Deus usou onde ela estava. Outro exemplo também, meus irmãos, foi José, filho de Jacó. José, ele já tinha tido alguns sonhos, né, que os seus irmãos se prostrariam diante dele, então ele sabia que tinha uma coisa diferente para ele. Mas vamos pensar o seguinte, vamos olhar para quando ele estava na prisão. Ele foi um cara diferente na prisão? Foi, certo? Que ele foi até chefe dos prisioneiros ali, ajudou o carcereiro na prisão. O Senhor o usou ainda na prisão. Ele não esperou ser governador do Egito, ele nem sabia de fato que ele seria governador do Egito, mas ele não esperou chegar a um cargo mais elevado para poder seguir o seu propósito. Ele glorificou a Deus onde ele estava. E nós, meus irmãos? Nós estamos glorificando com a nossa vida, onde nós estamos, o nome do Senhor? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: pode ser que Deus nos tire do lugar onde nós estamos, porque Ele possui outros planos para nós. Mas também pode ser que Ele queira nos usar aqui e agora, onde nós estamos. E como nós sabemos a resposta disso, meus irmãos? Se Deus quer nos usar aqui e agora, ou se Ele só quer nos usar lá para frente? Nós devemos responder a seguinte pergunta: a minha vida está glorificando o nome do Senhor? O meu trabalho está glorificando o nome do Senhor? As minhas amizades estão glorificando o nome do Senhor? O meu namoro está glorificando o nome do Senhor? A forma como eu trato as pessoas está glorificando o nome do Senhor? Achar o nosso propósito, meus irmãos, não é sobre achar a profissão certa, não é sobre achar em qual cidade a gente deve morar, não é sobre saber o nosso futuro, porque pode ser que nós nem saibamos de fato todas essas coisas, mas já estamos cumprindo o nosso propósito de vida. A resposta, meus irmãos, é muito mais simples do que nós imaginamos. O que precisamos fazer é, neste momento, aqui, agora, onde nós estamos plantados, glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos ter a certeza de que onde nós estamos, há uma impressão inequívoca de que o nome de Deus está sendo glorificado. Mateus, ele abandonou o seu posto, Jesus o tirou dali, porque de fato é um pouco complicado glorificar o nome do Senhor onde ele estava. Porque se ele começasse a falar assim, eu não vou cobrar tanto imposto ele não, porque eu vou ser bonzinho com o povo, aí viria o Império Romano, tiraria ele dali em 2 tempos. Então Jesus o chamou, o tirou dali.
Mas não necessariamente nós precisamos abandonar tudo que nós temos, a nossa profissão, para ser um pastor, por exemplo, para servir no Ministério de Música, para fazer alguma coisa na igreja. A gente não precisa ficar de braços cruzados, meus irmãos, esperando que venha uma voz divina nos dizer o que nós devemos fazer com a nossa vida. O Senhor já revelou a vontade dele nas Escrituras, meus irmãos. Então, nós já podemos viver o nosso propósito aqui e agora, onde os nossos pés estão tocando. Então, se no nosso trabalho nós somos exemplo de conduta ética, de honestidade, de respeito, eu estou cumprindo o meu propósito. Mas se eu não consigo fazer isso no meu trabalho, se o ambiente não é propício para isso, se você é um cristão, o que você está fazendo ali? Se você não consegue fazer nada a respeito disso, cai fora. Agora, se você consegue manter uma conduta ética, uma conduta honesta e de respeito na interação com seus colegas e no seu trabalho, com os clientes, com os seus líderes, então você está cumprindo um propósito de Deus. Será que nós estamos trabalhando com excelência e com dedicação nas nossas tarefas? Se nós estamos fazendo isso, nós já estamos cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Será que nós somos um colega de trabalho pessimista, reclamão? Ou nós somos aquele colega de trabalho que encoraja, que está sempre disposto a ajudar quando os colegas necessitam? Se eu estou disposto a ajudar, eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Será que nós somos maridos e esposas fiéis? Nós honramos os nossos cônjuges com as nossas vidas e glorificamos a Deus por meio do nosso casamento? Se nós glorificamos a Deus por meio do nosso casamento, nós estamos cumprindo um propósito de Deus. Será que nós somos filhos e filhas que se importam com seus pais, que estão à disposição sempre que eles precisam e quando é possível? Se nós estamos à disposição dos nossos pais, na medida do possível, para ajudá-los, nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Se como pais e mães, nós estamos criando os nossos filhos no caminho do Senhor, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Se nós somos pacificadores, se nós buscamos resolver conflitos de maneira construtiva, demonstrando paz, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Se nós somos amigos confiáveis, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Se nós estamos usando nossos dons a serviço do reino de Deus, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Se nós estamos atentos aos perdidos e compartilhando a palavra de Deus com as pessoas que estão ao nosso redor por meio do evangelismo relacional, nós estamos cumprindo com o nosso propósito. Para terminar, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte. De fato, eu senti que a minha vida não tinha propósito quando eu percebi que eu não podia dar aquele orgulho para o meu pai em ser engenheiro. Mas a história não acabou ali. Eu já contei para vocês. A história continuou. E o Senhor fez muito mais na minha vida do que eu poderia imaginar. Me deu aquela esposa linda, que me abençoa todos os dias, que me atura com as minhas chatices. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que o Senhor seria tão gracioso comigo. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu conheceria ao Deus que eu conheço hoje. Então, meus irmãos, Deus me tirou de um lugar e Ele me mostrou exatamente para onde eu ia. E agora, o que cabe a mim é usar as ferramentas que eu tenho para glorificar o nome dEle. Se eu estou falando hoje com pessoas que são convertidas, o Senhor já te alcançou. O Senhor já te mostrou qual é o propósito dEle para a sua vida. Você precisa glorificar o nome dEle com tudo que há em você, com tudo que você faz. Agora, se você não conhece esse Deus, eu te convido a conhecê-lo. Porque aí então, essa lacuna que você está achando que está no seu coração aí, que você não encontra o que de fato é para a sua vida, você vai encontrar no Senhor. E se você é convertido, se você é um cristão e está com essa dúvida, está sentindo esse vazio, aí eu tenho uma coisa para te dizer.
você está fazendo alguma coisa errada. Você está preocupado demais com o seu futuro. Você está depositando demais o seu coração nas coisas que ainda nem aconteceram. Nós precisamos viver o aqui e o agora. As coisas futuras pertencem ao Senhor. Basta a cada dia o seu próprio mal. As Escrituras nos ensinam isso o tempo todo. Então, por que será que o nosso coração toda hora se inclina para o futuro? A gente precisa focar agora. Nós podemos fazer muito aqui e agora. Se Deus vai nos levar para outro lugar, isso aí é com Ele. Ele vai mover o que é necessário para que isso aconteça. Mas, por agora, eu preciso glorificar o nome do Senhor como eu sou, como eu estou, onde eu estou. Provérbios 16, 9 diz o seguinte: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Não tenha dúvida, meus irmãos, de que o Senhor realizará a vontade dele na sua vida. Não tenha dúvida, minha irmã, o Senhor tem planos e um propósito para você. Ele resgatou o publicano, o páreo da sociedade. Ele não vai resgatar você. Você não precisa imaginar que você chegou ao fundo do poço, que não tem mais jeito para você. O Senhor te encontra em qualquer lugar. Ele te busca da maneira como você está. O que nos cabe, meus irmãos, é orar, confiar, honrar o nome do Senhor, onde nós estamos. Seguir o propósito de Deus para as nossas vidas, meus irmãos, não é fácil, nem um pouco fácil. Após o Pentecostes, que foi descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia não vai fornecer para a gente mais nenhuma informação a respeito de Mateus, o que aconteceu com Mateus. Alguns vão dizer que ele morreu de causas naturais, lá perto da Macedônia, ou até mesmo na Etiópia, mas algumas tradições vão dizer que ele sofreu martírio por conta da própria fé. Sendo uma coisa ou sendo outra, uma coisa nós temos certeza: Mateus foi perseguido por conta da sua fé. Mateus não teve uma vida fácil. Nenhum seguidor de Cristo tem uma vida fácil. O próprio Jesus não teve uma caminhada fácil. E ele foi fiel até o fim no seu propósito de se entregar por nós. Mesmo quando a cruz se levantou diante dele, mesmo quando ele sofreu zombaria, traição, foi negado, sentiu uma dor física lacinante, ele não desistiu. Ele seguiu adiante na sua missão de redimir a humanidade, de nos reconciliar a Deus. Então nós não podemos nos iludir, meus irmãos. O propósito da nossa vida não é sermos felizes. Eu vou repetir. O propósito da nossa vida, estou falando muito perto, né? O propósito da nossa vida não é sermos felizes. Se nós ouvimos isso, meus irmãos, de ditos pregadores do Evangelho, esse Evangelho não vale de nada, esse Evangelho não existe, esse Evangelho é de bolha de sabão, porque o nosso Senhor e Salvador seguiu o seu propósito mesmo em meio ao sofrimento. Porque os seguidores de Jesus seguem o seu propósito mesmo em meio ao sofrimento. Então, por que nós, as belezinhas do século 21, vão querer uma caminhada tranquila? É óbvio que hoje, no século 21, nós estamos tendo uma vida muito mais tranquila do que os nossos irmãos lá atrás. Aqui no Brasil, nós já estamos tendo uma vida muito mais tranquila do que irmãos em outros estados, em outras nações que são perseguidos por conta da sua fé. Então, isso não é suficiente? A gente já está tendo mole, a gente já está pegando o bonde andando, como diria minha mãe. Então, meus irmãos, a gente não pode achar que a caminhada cristã é tranquilíssima. O propósito da nossa vida é glorificar o nome do Senhor e nos alegrarmos nele. Não é sermos felizes,
não é buscarmos a felicidade, é nos alegrarmos no Senhor, mesmo em meio às intempéries, mesmo em meio às dificuldades. Que o Senhor, meus irmãos, possa nos abençoar, nos fortalecer, para que vivamos a mesma fidelidade, com o mesmo amor que vimos no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Jesus, muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos tão abatidos, tão tristes, tão perdidos, Senhor. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos qual é a nossa carreira, que caminho tomar, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de nós. Senhor, são tantas perguntas, o nosso coração se enche de tantas dúvidas. Mas, Senhor, essas dúvidas já foram respondidas. Na verdade, muitas vezes nós tapamos os nossos ouvidos para o que o Senhor já nos disse. A Tua palavra nos ensina como viver. A Tua palavra nos ensina que nada na nossa vida precisa mudar a respeito dos meios, a respeito de onde nós estamos, para que possamos aqui e agora, neste exato momento, começarmos a glorificar o Teu nome, a cumprirmos o nosso propósito. Senhor, que a nossa mente e o nosso coração sejam convencidos disso, que nossos braços não fiquem cruzados, Senhor, a respeito do que nós devemos fazer, mas que nós partamos, Senhor, para a ação, para que desde já, Senhor, nós possamos caminhar contigo. Não será fácil, caminhar contigo não é fácil, Senhor, mas nós cremos que vale a pena, Senhor, como vale a pena. Nós sonhamos com o dia que nós estaremos contigo, Senhor, e lá não haverá dor, não haverá choro, nós estaremos contigo pela eternidade. Então, Senhor, nos ensina a caminhar contigo e aproveitar do discipulado cristão. É o que nós oramos, Senhor, entregando a nossa vida e pedindo transformação. No nome de Jesus. Amém. Amém.